students, how are you? I'm a teacher Andrea. Estamos aqui para mais uma aula de inglês. Que bom que você está aqui junto comigo. Já pegue seu material aí, organize, porque você vai precisar fazer algumas anotações durante a aula. Então é importante você ter aí o seu caderno e todo o material que você vai usar. Se tiver um dicionário ou um tradutor online, pode deixar preparado também. Ok? Vamos começar falando do objetivo dessa aula, que é identificar recursos de persuasão da linguagem verbal e não verbal, de textos publicitários e de propaganda, distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera jornalística e nas demais esferas sociais de circulação, identificando argumentos principais e as evidências que os sustentam. Então vamos começar com algumas perguntinhas para vocês refletirem um pouquinho. Consegue explicar o que são recursos persuasivos e argumentativos? Você consegue explicar, dizer para mim o que é um recurso persuasivo, o que é um recurso argumentativo? E também, como encontrar dentro de um texto argumentos e evidências que os apoiam? Bom, durante essa aula nós vamos aprender um pouco sobre esse assunto. Vamos definir então o que é persuasão e o que é argumentação. Persuasão é a capacidade de convencer alguém a tomar uma ação que você deseja, pensar de certa forma ou etc. Então a persuasão é a capacidade que a gente tem de convencer alguém a fazer algo ou a pensar de alguma maneira. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou o comportamento alterado. Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. Viram que persuasão e argumentação caminham juntos? Eu preciso, para eu convencer alguém, persuadir alguém, eu preciso ter argumentos. Então, eu preciso da argumentação para conseguir ter a persuasão. Então, os dois caminham juntos, né? Se eu quero convencer alguém, eu tenho que ter bons argumentos. Assim, eu vou conseguir fazer com que a pessoa mude de opinião ou então conseguir convencer alguém a pensar como eu estou pensando, certo? Vamos continuar aqui. Você acha que o direito de expressão tem limites? Veja, nós temos um título ali, ó. Why is freedom of speech an important right? Por que a liberdade de expressão é um direito importante? Por que será que é tão importante a gente ter esse direito? Por que ele é tão importante? E when, if ever, can it be limited? E quando que esse direito tem limite, é limitado? Quando? Vocês conseguem pensar um pouquinho nisso? Vamos lá, então. Você acha que o direito de expressão tem limite? Se sim, quais são esses limites? Quais argumentos você usaria para apoiar a sua opinião? Nós vimos ali já o que é argumento. Então, quais são os argumentos que você usaria para apoiar essa sua opinião? Olha, algo importante que vocês precisam lembrar. As evidências ou opiniões devem ser apoiadas sempre em argumentos. Então, sempre que eu for opinar sobre um determinado assunto, eu preciso ter argumentos para conseguir convencer as pessoas sobre aquilo que eu estou falando. Nós vamos agora ler um texto. É um texto argumentativo. Ele foi retirado da página de um jornal americano, que se chama The New York Times. E vamos tentar encontrar nesse texto as opiniões contidas nele. Aqui nós temos o início do texto e cada atividade a gente vai ler uma partezinha desse texto. Ele começa assim, ó. One of the founding principles of the United States that Americans cherish is the right to freedom of speech. Então, ele começa dizendo que um dos principais fundamentos dos Estados Unidos é que os americanos têm o direito de liberdade de expressão. Eles prezam por esse direito. Então, vocês vão responder agora no caderno de vocês o exercício número 1. Um dos direitos fundamentais que os americanos prezam é o... Podem completar a frase em português.
ok? Registre a resposta no caderno e eu já volto. E aí, vocês conseguiram responder? Vamos conferir então aqui a resposta, né? Ó, um dos direitos fundamentais que os americanos prezam, então, é o direito que eles têm de liberdade, direito à liberdade de expressão. Continuando o texto, ele diz assim: Even though the concept of freedom of speech on its face seems quite simple, in reality there are complex lines that can be drawn around what kind of speech I protect and in what setting. Veja, nesse trecho aqui do texto, ele diz que embora o conceito de liberdade de expressão pareça um conceito simples, fácil, na realidade existem complexas linhas ali que delimitam ou que desenham ali os tipos de discursos que são protegidos. Então ele diz que, apesar de ser muito simples, aparentemente, esse contexto de liberdade de expressão, ele tem algumas linhas ali que fazem com que ele seja, de certa forma, limitado. Então, number 2, write all the cognate words and their meanings in the sentence. Vocês vão escrever as palavrinhas cognatas e o significado delas que vocês encontrarem nessa frase que foi tirada do texto. Veja, palavras cognatas, só relembrando, vocês já sabem o que é, só para relembrar. Palavrinhas cognatas são aquelas que parecem com o português e que o seu sentido realmente é igual ao de português. Tá? Então, encontre nesse trechinho do texto as palavras cognatas e não esqueça de colocar na frente dela o seu significado. Uns minutinhos aí para que vocês possam responder. Vamos conferir então as respostas de vocês? Nós temos aqui 3 palavrinhas que são cognatas. Lines, que significa linhas, então veja, é parecida com português, né? Lines. Complex, também é parecida com português, é uma palavra cognata que significa complexas. E protect, protegidos.
Nesse trecho, então, que nós acabamos de ler, nós encontramos um argumento do autor para responder à pergunta: a liberdade de expressão tem limite? Então, aqui nós temos um argumento que o autor colocou para responder a essa pergunta. Agora, o que é um argumento? Vamos lá. Argumento, essas definições foram tiradas do dicionário e ele traz ali 3 definições para essa palavra argumento. Argumento, então, é a prova usada para afirmar ou negar um acontecimento, um argumento válido. É um meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que essa pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir. E a terceira definição é um pensamento através do qual é possível entender ou deduzir algo. Dentro desses três definições que foram tiradas do dicionário, aqui a gente vai utilizar aqui para argumento, dentro desse contexto da nossa aula, é esse segundo, que o argumento ele é um meio utilizado para persuadir, ou seja, para convencer alguém, fazendo com que essa pessoa mude de ideia, mude de ponto de vista ou a maneira de agir. É isso que a gente está tentando identificar dentro do texto. Então, number 3, ainda sobre esse trecho que nós lemos, what is the meaning of the sentence? There are complex lines that can be drawn around what kinds of speech are protected and in what setting. Qual é o significado dessa frase? Você vai escrever aí no seu caderno em português e eu já volto para a gente conferir. E aí, vamos conferir a resposta de vocês então? Essa frase significa, existem linhas complexas que podem ser traçadas em torno dos tipos de discursos protegidos e em que ambiente. Então esse é o significado da frase. Agora o número 4. O autor desse texto, ele acredita que a liberdade de expressão tem limite? O que você acha? Baseado nesse texto que ele colocou ali, existe limite para a liberdade de expressão? Responda aí que eu já volto. Vamos então conferir? Será? O que você colocou aí no seu caderno? Sim, né? O autor acredita sim que tem limite na liberdade de expressão.
Agora, a última parte do texto, ela diz assim, ó, The Supreme Court declared in the cases Cheney versus United States in 1990 that individuals are not entitled to speech that presents a clear and present danger to society. Bom, ele está dizendo aqui que a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou, nesse caso aqui do Cheney versus United States, que aconteceu em 1919, que os indivíduos, eles não podem, não têm o direito de falar algum discurso, de ter falas que apresentam um claro e presente perigo para a sociedade. Então, ele está dizendo ali, esse caso aqui foi um caso que foi julgado lá, né, em 1919, em que o juiz determinou que a expressão do réu era uma expressão que podia trazer perigo claro e presente para a sociedade. Então, se quando eu expresso a minha opinião, eu estou causando um perigo para a sociedade, então, nesse caso, eu não posso ter toda essa liberdade de expressão. É claro, eu tenho liberdade de expressão, mas eu tenho um limite, desde que essa minha liberdade de expressão não fira o direito de outras pessoas, não cause um perigo à sociedade. Então, number 5. According to the Supreme Court, what are people not entitled to? Então, de acordo com a Suprema Corte, o que a pessoa não pode fazer, né, num discurso? Até onde ela pode ir nesse discurso? Vou dar um tempinho aí para que você possa responder. Let's check the answer. Vamos lá. People are not entitled to speech that presents a clear and present danger to society. Foi isso que eu disse para vocês agora, pouco, né? As pessoas, elas não têm o direito, né, de fazer um discurso ou de ter uma fala que apresente um perigo claro para a sociedade. Então, é claro, eu tenho todo o direito de falar o que eu penso, mas eu tenho que cuidar com aquilo que eu falo, porque tudo que eu falar também, eu vou ser responsável por essa fala e eu posso ser punida se eu extrapolar esse limite. Então, eu não posso ter um discurso ofensivo que incentive a violência, a discriminação, o racismo ou que fira também o direito da outra pessoa. Number 6, ainda sobre esse trechinho do texto, qual evidência apoia o argumento de que a liberdade de expressão tem limites? Então, veja, a gente tem um argumento, que a liberdade de expressão tem limite, mas qual é a evidência que foi utilizada pelo autor para apoiar esse argumento? Pense aí, registre a sua resposta no caderno, pode fazer em português e eu já volto para a gente conferir.
vamos lá conferir a resposta. A evidência, então, que apoia o argumento do autor é que as pessoas não têm direito a palavras que representem um perigo claro e presente para a sociedade. Então, veja, com essa evidência, ele está apoiando o argumento de que nós temos a liberdade de expressão, mas que ela tem limite. Então, eu não posso, passar desse limite. Bom, o texto diz que as pessoas não têm direito a palavras que representem um perigo claro e presente para a sociedade. Você concorda com essa opinião do autor? E por quê? Ou você acha que a gente pode falar tudo que a gente quer, tudo que a gente pensa, sem pensar na outra pessoa que está ouvindo, se eu vou ofender, se eu vou causar algum problema para a sociedade? O que você acha sobre esse assunto? Você concorda com essa opinião? Eu já vou deixar aqui a minha opinião. Eu concordo, sim. Nós temos, sim, todo o direito de falar o que a gente pensa, de opinar sobre a política, sobre futebol, sobre religião, sobre qualquer assunto, desde que eu não extrapole os limites e pense também na pessoa que está me ouvindo. O texto diz que as pessoas não têm direito a palavras que representem um perigo claro e presente para a sociedade. Então, agora, baseado nessa informação, você vai escrever um parágrafo em inglês de, no mínimo, 3 linhas com a sua opinião sobre qual é o limite da nossa liberdade de expressão. Veja, pense bem sobre o assunto, estruture a sua ideia primeiro, tente pensar nas frases já em inglês. Se for necessário, você pode usar o dicionário, pode usar o tradutor, desde que você organize bem as suas ideias, ok? Vou dar um tempo para que você possa reescrever, então, esse parágrafo com pelo menos 3 linhas. Vamos lá! E aí, conseguiu montar o seu parágrafo? Essa é uma resposta pessoal sua, então não vou corrigir aqui, mas se você ficou com alguma dúvida na estrutura, quer que seu professor faça a correção, leia para saber se está tudo ok, você pode encaminhar para o seu professor. Se quiser também, você pode compartilhar com seus colegas a sua opinião e a sua resposta, ok? What did we study today? O que nós estudamos hoje então? Que persuasão e argumentação são estratégias de comunicação que consistem em induzir e convencer alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Estudamos também, uma maneira de encontrar opiniões e os argumentos que os apoiam dentro do texto. Aqui nós temos as referências. E é isso, alunos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem bem. Bye, bye.